que é apaixonada por ginecologia esportiva. Estou falando da nossa convidada de hoje, hein? Vamos lá. Ginecologista e obstetra com mais de 12 anos de atuação na área. Especialista em endoscopia ginecológica, pós-graduada em medicina do exercício e do esporte, pós-graduada em sexologia clínica e sócia proprietária da Clínica Ótima, considerado um centro de excelência médica aqui em Florianópolis. Também possui mais de 10 maratonas em seu currículo esportivo, inclusive comemorou a lua de mel correndo uma maratona. Olha só isso, hein? Tenho uma grande honra, um grande prazer de receber hoje aqui a doutora Jeane Garlet. Acertei? Acertou, é isso mesmo. Prazer. Obrigada. Que bom que você veio. Obrigada pelo convite. Vamos lá, vamos começar aqui o nosso podcast no dia de hoje. Doutora Jeane, a gente tem muita coisa para conversar, né? Aqui, eu como treinador de mulheres, né? Vocês, a vida do homem sem vocês é uma vida vazia, né? Todo mundo, todos os homens ali, ou mãe, ou irmã, ou companheira, né? E eu como treinador de mulheres, né? É uma honra para mim e vou dizer assim, é um grande sacrifício e também uma grande dificuldade que eu tenho para treinar vocês, né? Desafio, né? Porque é um grande desafio, exatamente, a palavra era essa, um grande desafio, né? E eu vou começar, né, trazendo questões, né, que foram trazidas aí pelas nossas atletas, amigas, companheiras, então todo mundo trouxe, né, um pouco de dúvidas, né, um pouco de Regis, né, pergunta para a doutora, pergunta isso, pergunta aquilo, me sinto desse jeito. E eu como treinador, né, e a gente como sendo homem, tem muita coisa que a gente não passa, né, Jeane? A gente não passa por aquilo que vocês passam, a gente não tem a cabeça igual a de vocês. Então o que a gente precisa? A gente precisa conviver com vocês e precisa estudar. Né? Então, ouvir e estudar, né? Então, eu tento ser o melhor ouvinte, né? Principalmente da Camila, minha esposa, que está aqui no dia de hoje, né? E principalmente entender como é que vocês funcionam, que é um grande quebra-cabeça para nós, homens, né? Companheiros e treinadores, né? Então, a gente precisa realmente entender vocês e montar esse quebra-cabeça. E eu vou começar, né, com algo ali que eu tento entender nesses mais de 10 anos também, igual você ali, acho que eu estou na jornada como treinador, igual você está aí na medicina, mais ou menos o mesmo tempo, e de entender justamente como vocês funcionam, né, no treinamento. Então, a gente já vai até começar com isso, falando de ciclo menstrual, né, que eu costumo dizer que ele é o maestro dos hormônios, né? A gente tem os hormônios de vocês ali e o grande maestro vão ser esse ciclo menstrual ali. Como é que a gente vai reger essa orquestra, né? Eu quero que a gente comece por isso, vamos falar um pouquinho aí do ciclo menstrual, como é que as mulheres, né, elas se portam em cada fase do ciclo, né? E a gente pode falar um pouquinho, né, tecnicamente, né, o nome ali de cada fase folicular, ovulação, fase, né, lútea, e também como, né, que as mulheres, aí também eu vou entrar um pouquinho com a minha experiência de como vocês, né, estão mais aptas para receber uma carga maior, né, na hipertrofia, no trabalho de força e também ali na parte aeróbica, mas eu quero, né, na tua visão aí como médica, vamos lá, Jeane, tá contigo aí. Bom, nós somos um grande quebra-cabeça, né? Tu tá falando uma coisa, eu tô aqui refletindo sobre mim, sobre as minhas pacientes. É difícil para um homem entender como a mulher está se comportando e como o homem deve se portar como treinador, como médico, como qualquer contexto desses. Mas eu diria que é difícil para a ciência nos entender ainda, bastante. E por que não é difícil a gente mesmo, né? Se entender. O ciclo menstrual, a gente está falando de uma coisa que é básica, né? De uma mulher que em torno de 11, 12 anos de idade começa a menstruar e vai parar lá aos seus 50 anos de idade, em média, de menstruar. Então, é uma coisa que nos acompanha durante muitos anos da vida e que todo mês, em média, cicla, né? Muda. Exato. Isso a gente não está falando de patologias, a gente está falando do normal, do dia a dia de uma mulher, que tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer suas coisas e que decidiu treinar. Aqui a gente não está falando só de pessoas que estão fazendo exercício físico para saúde, mas a gente está falando de mulheres que resolveram treinar para performance, né, especificamente. Vai se aplicar também às outras, né? O ciclo menstrual, ele pode ser dividido de várias maneiras e, bem assim, para facilitar o entendimento, a gente divide em 3 fases. A folicular,
Menstruação até um pouco antes da ovulação. A ovulação em torno de 3 a 5 dias. E a fase lútea, que é a fase final, né? Quando a mulher não engravida. Isso. Supomos que a maior parte dos ciclos da nossa vida a gente não vai estar grávida, né? A fase de queda, né, dos níveis hormonais para começar a menstruação. Bem a grosso modo, o que a gente tem? A gente tem menstruada a níveis baixos de estrogênio e progesterona. É um momento que a gente fica mais cansada, a gente fica mais indisposta, né? Tem a questão do sangramento, que a gente tem que lidar, que isso também é uma questão no ciclo, né? Treinar sangrando. Isso. Só o fato de lidar com sangue já pode ser um problema, mas a questão hormonal impacta bastante. E quando há perda de performance no ciclo menstrual, é nesta fase que a gente tem perda de performance documentada na literatura, apesar de que é uma perda irrisória, não é considerável, né? Mas quando há é nessa fase. A partir do ciclo menstrual, da menstruação terminar, a gente começa a ter o recrutamento de um folículo, que seria a futura ovulação, né? Desse ciclo menstrual. Com o recrutamento do folículo lá no ovário, a gente começa a aumentar o nível de estrogênio. Essa é a fase que a gente começa a entrar em lua de mel com a gente mesma. Isso. Começa mais disposição, o humor começa a melhorar, a pele fica mais brilhosa, né? A gente tem vontade de fazer coisas, inclusive de treinar. O treino é mais prazeroso. A gente começa a aumentar a força. Então, é um momento bom para aumentar o treino de força, né? É onde a gente consegue aí mesmo. sentar o pé, né? E aí vem a fase ovulatória. É meio que um contínuo, na verdade, dessa fase estrogênica. Na fase ovulatória, a gente está no pico do estrogênio. Parênteses é onde a gente tem mais risco de lesão ligamentar. O momento que a gente está com mais força é onde a gente mais tem risco, né? De lesão por lacidão ligamentar. Então, mais risco de lesão é nessa ligamentar. fase. Ligamentar. Tá. Isso. Ainda que os estudos não sejam robustos nisso, mas é o que a gente tem percebido, né, da literatura. A gente tem um pico de testosterona nesse momento, e aí ocorre a liberação do óvulo. Esse óvulo, supomos que não foi fecundado, né? Um ciclo que não houve a gestação. A gente vai ter uma queda abrupta de estrogênio, que logo em seguida vai voltar a subir de novo. Isso. Então, aproximadamente 10 dias antes da próxima menstruação, né? Nos últimos 10 dias do ciclo menstrual, a gente está ali na fase lútea, que é a fase de estrogênio intermediário e progesterona alta. E essa é uma fase que, se a gente perguntar para alguém aonde que é mais difícil treinar, a maioria das pessoas vai dizer que é nessa fase, na fase lútea, né? Só que isso é extremamente individual. A gente tem mais retenção de líquido, pode ter ganho de peso, né, nessa fase. Constipação intestinal, mudança no padrão do sono, alteração do humor, sensação de incapacidade, né, frustração. Um momento que a resiliência precisa estar forte, né? E aí, assim, adaptar ou não os treinos nessa fase, por exemplo, é mais uma questão de como que essa atleta interpreta isso. Entendi. Porque, na teoria, não se tem perda de performance. Bem na teoria, né? Que a literatura diz. Na prática, a gente vê que é muito difícil treinar. Então, é uma época que talvez fazer treinos mais leves e mais longos faça mais sentido, o famoso longuinho Z2, né? Isso. Do que a gente tentar colocar treinos mais intensos, porque talvez a pessoa não consiga render. Por questões mentais e físicas, inclusive, né? Então, adapta pela individualidade. Ou seja, eu preciso adaptar todo mundo? Não. Entendi. E aí vem a ladeira abaixo, menstrua e tudo de novo. Isso é o normal que uma mulher passa a cada 28 dias. Perfeito. É uma coisa aqui que eu vou até fazer uma observação que a Jane falou, né? Eu até anotei isso daqui porque eu, né, como curioso, como treinador, né, igual eu falei, como, né, homem, é um grande desafio ali pra gente, a gente entender, né, Jane, esse quebra-cabeça. E eu sempre falo assim que vocês, uma coisa ali que às vezes eu mando aí para as minhas atletas, né, que a mulher é como se ela fosse uma pessoa, né, e 3 pessoas, né, em 28 dias, né, mais ou menos. E às vezes brigando entre si. E é isso, brigando entre si. E o pior não é isso, não é a pessoa que tá ao lado dela entendê-la, mas vocês mesmas, né? Às vezes você não entende por que você se irritou com a folha que caiu, né? Hoje tá chovendo, hoje ventou mais, né? Então, você não tá conseguindo entender tudo isso. E uma coisa interessante, que eu até vou te perguntar sobre isso, no mundo corporativo, né? A gente vê muito isso. A melhor fase da mulher tomar a decisão, né?
ter uma decisão ali que é, né, ali para o futuro, ou para a carreira, ou que, né, que ela vai ficar feliz. Na tua área, né, ali na tua empresa, você, né, é uma médica, mas é empresária também, você tem a clínica, etc. Então, tomar decisões nesse período aí que também não é legal para treinar, né? Fase lute ali, igual você falou, e a mulher ela precisa muito bem entender isso, né? Então, às vezes, até em grandes corporações, nas empresas, eu já li muito sobre isso, né? O mercado financeiro fala muito sobre isso. E, às vezes, a mulher entender, cara, eu vou tomar uma decisão que é muito importante, né? Para mim, para minha família. Então, que fase que eu tô, né? Do meu ciclo. Então, isso é uma coisa que é interessante também de saber, né, Jane? É importante entender porque diminui a chance de frustração. Exato. Porque às vezes a gente tá lá, tomou uma decisão e tu tá contemplando essa decisão nesse período e tu já achou que a decisão foi errada só porque tu tá num período inadequado. Exatamente. Lá em casa a gente costuma brincar que se a gente teve uma ideia boa correndo, a gente leva essa ideia para casa, depois senta para tomar um café e refina, porque correndo a gente está sob efeito de algumas drogas endógenas, né? Então vamos sentar, vamos filtrar essa ideia, porque vamos ver se ela é uma ideia boa. É mais ou menos isso que a gente faz com o ciclo menstrual. Ter uma ideia no período pré-menstrual, ela pode ser catastrófica nesse sentido, né? A pessoa pode interpretar ela como catastrófica. Não que a ideia vai ser catastrófica, mas ela vai interpretar diferente. Exatamente. Às vezes é bom ponderar numa outra fase do ciclo menstrual. Isso é real. Faz todo sentido isso aí que você falou. Todo sentido, né? Então, isso aí é... E, né, até para a gente fazer já um gancho aqui com a nossa próxima pergunta, né? Essa questão aí da... Vamos falar aqui da TPM, tá, Jeane? E depois eu vou até falar dessa, antes da gente entrar na outra pergunta, da questão do comportamento, né? Inclusive tem um estudo, alguns estudos, tem um americano e tem um britânico que é muito famoso, que até as mulheres aumenta a compulsão dela até para fazer compras, né? Porque tá faltando alguma coisa, né? Passa aquela fase ali que ela tá, né, mais forte, mais disposta, mais feliz, né? E aí parece que dá aquele vazio e é justamente onde você tem que esconder o cartão de crédito, né? Porque fica mais compulsiva até para fazer compras, né? Então é uma coisa também a ser observada. Tem um estudo aí que fala sobre isso. E aí, só para você pegar o gancho já total disso, a questão dessa irritabilidade, da TPM, né? Que é justamente essa baixa dos hormônios, né, Jane? Vamos falar um pouquinho aí sobre isso, até para a gente discorrer. Isso é importante, assim, a gente entender que, bom, evolutivamente, né? A gente trabalha, cuida da casa, faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E, em tese, a gente precisa de um tempo que deveria ser nosso, né? Exato. Qualquer ser humano, não só a mulher. De reflexão, enfim. E a mulher, a maioria de nós, por uma questão cultural, tem uma cobrança muito alta. Então, o nosso ciclo menstrual, eu costumo brincar que coisas que durante o mês a gente vai escondendo embaixo do tapete. Ah, eu me incomodei com a louça suja na pia, eu me incomodei que aquele treino aconteceu de tal jeito, eu me incomodei que a fulana me falou tal coisa, mas tu filtra, né? Eu sou um ser humano adulto, polido, não vou falar, não vou brigar. Guarda. Quando a gente vem para essa fase de vulnerabilidade, que é a mudança, né, do estrogênio, da progesterona no ciclo menstrual, especialmente a queda ali no final, tu sacode o tapete tira tudo de baixo. E às vezes o menor estímulo é suficiente para aquilo ali tirar um leão. Incrível. Lá de dentro, né? Então, por exemplo, não é qualquer pessoa que vai estar suscetível a gastar demais no período pré-menstrual. Essa pessoa, normalmente, ela já tem uma característica de desviar o comportamento nesse sentido. Potencializa naquele período algumas, né, tira de baixo, vamos dizer. tira de baixo do tapete, né? Aquela pessoa que ela tende a ser um pouco mais compulsiva por alimentação, descompensa. Então, não costuma ser de graça. O hormônio, ele não cria coisas. Entendi. Mas ele traz à tona, né? Legal. Então, no nosso comportamento, isso é uma coisa que a gente também tem que observar. E essa questão da irritabilidade também, Jane, vai... Assim, a irritabilidade sozinha é um sintoma, né, da fase pré-menstrual. Se a gente está vivendo um momento da vida de mais irritabilidade, mais carga de trabalho, mais carga intelectual, mais carga física, às vezes está fazendo volume de treino muito alto, isso deixa a gente menos tolerante. Exato. E aí tu já chega numa fase que é menos tolerante. Que é menos ainda. E aí a irritabilidade explode. Exato. Aí se a pessoa tem problemas de sono que causa irritabilidade, aí nessa fase o sono piora. Explode. Então, é uma potencialização, mas é um sintoma, sozinho já é um sintoma, né? De característica do ciclo menstrual. Entendi. Porque isso aí fica bem evidente, né? Eu tenho tanto as atletas mulheres, as nossas amigas, né? A própria Camila, a gente sente muito isso. E é algo ali que é incrível, né? Eu chamo de incrível porque como a gente não passa por isso, é horrível. Né? A gente vê uma...
são coisas muito pequenas que eu falo, cara, como é que tá potencializada, né? Assim, ao cubo, né? A quarta potência, uma coisa pequena que aí vai dizer, fulano fez isso, eu vi isso, né? Aconteceu. Eu falo, cara, mas isso é tão irrelevante, mas, né? Mas incomoda. Fica incomodando, né, gente? É bem interessante isso. O meu marido volta e meia vem e pergunta isso, tá, mas... Né? Tipo, só acontece isso dentro de casa, por que tu não explode com as tuas pacientes? Primeiro, tu não tá lá vendo, se não explodo com as minhas pacientes, né? Mas, em segundo lugar, também depende do tipo de estímulo que vem, porque a gente também explode com pessoas, eventualmente até com desconhecidos. Não explode no sentido de sair brigando, botando o dedo na cara, né? Mas de ter reações desproporcionais a ações muito pequenas. Que num outro momento a gente fala assim, meu Deus... Né? Exatamente. Pô, é impressionante isso, é bem legal. E agora a gente já entra aqui, né? Aqui vamos agora lançar para a Giane, né? Esses desafios aí de pergunta. O pessoal quer fazer consulta, né, pessoal? Vamos marcar horário lá com ela, porque tem muita coisa aqui que parece consulta, mas vamos lá. Ciclo menstrual, né? O desempenho atlético, como a gente já começou a tocar. O desempenho caindo, né? Quando tá menstruada. Então a Giane já trouxe isso aí pra gente, né? Vai cair, mas não necessariamente aí via de regra para todas, né, Giane? É muito pontual, muito individual. Normal sentir cólica após um treino muito intenso, mesmo não estando perto de um período menstrual. E não é aquela cólica de dor de barriga, é uma cólica, né, que vocês entendem melhor. Giane, essa parte aí de sentir a cólica, dependendo da intensidade de um treino, de um volume de um treino, também pode estar associado? Como é que... Pode, mas tem uma vulnerabilidade individual envolvida nisso, então tem pessoas mais suscetíveis. O treino intenso, ele vai mexer na pressão arterial, vai mexer nas substâncias endógenas, nos hormônios, isso, né? E aí isso pode trazer à tona sintomas em uma pessoa que é suscetível. Não é qualquer pessoa que pós-treino intenso vai ter cólica. Em geral, a gente investiga, né? Às vezes a gente não encontra um motivo, mas normalmente tem causa subjacente. Ou tem uma endometriose, ou tem uma adenomiose, né? Legal. É bom ficar atento. Tá, legal. Isso aí que até vai ser o nosso próximo assunto, né? A gente vai tocar em endometriose, né? Vai tocar aí nesses outros assuntos aí também que, né, que a Jane já trouxe aí pra gente. Jane, vamos já juntar duas perguntas aqui, né? O uso de contraceptivo hormonal, né? E o impacto que ele vai ter, né? No treinamento, no esporte ali. E já vamos trazer com essas condições ginecológicas específicas, né? Que a gente chama aí tanto o SOP, né? Endometriose, que muita gente confunde com uma mesma coisa, né? Eu já vi, não tem nada a ver. Eu sei, até eu como leigo, né? Mas às vezes eu já vi gente conversando, né? Numa roda ali. Falei, cara, não é a mesma coisa, né? Mistura as coisas ali como sendo a mesma coisa. Então, uma coisa eu acho que eu não sei se faz sentido, Giane, o SOPC é até uma doença até mais para a parte alimentar, né? Cardiovascular, risco metabólico. Exato, eu vou deixar você discorrer um pouquinho disso daí, né? Problema hormonal, que vai afetar ali o ovário, né? E a parte de endometriose ali já é presença de tecido diferente do útero. Então, eu vou deixar você falar sobre isso. Falar um pouquinho de método, né, anticoncepcional e essa parte aí do SOP e da endometriose. Vamos lá, Jane. Bom, estudar a mulher é uma coisa bem complexa e bem recente, né, na literatura médica, porque a maioria das pesquisas científicas, mesmo para medicamentos que vão ser usados em mulheres, são feitas em homens. Porque o homem, no comportamento biológico, é mais previsível que a mulher. Então, para ver efeitos colaterais, dose terapêutica, etc, etc. O que é um problemaço, né? A gente usa medicamentos que as doses foram estudadas em homens, que têm tamanho diferente, metabolismo diferente. Mas é o que temos, né? E aí, os estudos com contraceptivos, eles são muito variados. A gente tem N combinações de contraceptivos, N mesmo. E cada vez tem mais, inclusive, porque está se tentando descobrir a fórmula perfeita, né? Que se adapte e não vai ser uma fórmula para todas as pessoas. Então, os estudos em contraceptivos e esporte são mais específicos ainda. A gente tem muito estudo de qualidade péssima. N pequeno, mal feito, difícil de colocar todas as mulheres na mesma fase do ciclo menstrual. Então, bem a grosso modo, o que a gente tem hoje na literatura, assim, de mais confiável, talvez? Para contraceptivo oral combinado, pílula. A pílula comum, tá? Pode ser que, por baixar os níveis hormonais nas fases em que eles estariam altos, ainda que equilibre, né, durante o resto do mês, pode ser que traga uma perda de performance, mas ela não é considerada suficiente para não indicar o uso do contraceptivo. Então, seria mais ou menos assim, a mulher perde performance na fase menstrual e ela é irrisória. Se houver perda com contraceptivo, que parece que há, ela é irrisória. Oral. A gente não tem dado
de outras vias. A gente não tem dado de DIU hormonal, a gente não tem dado de implante. O implante eu avaliaria talvez como o oral também, porque ele faz o mesmo tipo de efeito, né? Deixa estável o nível de hormônios, então a gente perde o pico de estrogênio. Talvez, tá? Só que aí a gente vai entrar no cenário que uma mulher com endometriose talvez perca performance, porque ela tem dias que ela não consegue treinar, ela não consegue entregar o seu melhor, talvez em muitos dias do ciclo. Então, ela perde dias de treino, ela perde qualidade de vida, inclusive. Né? Exatamente. E aí, ela vai perder performance se ela não usar um método que bloqueia essa endometriose, por exemplo. Né? Então, perde performance? Talvez, para quem não precisa de hormônio. Entendi. Né? Para uma mulher que tem um ciclo que é bem fisiológico, que poderia não engravidar de outro jeito, né? Usar o DIU de cobre, por exemplo, ou os outros métodos que ainda não foram avaliados. Tá. Mas para as mulheres que têm indicação de tratamento hormonal, talvez essas mulheres, talvez não. Essas mulheres melhoram performance. Melhora, né? né? Uma mulher que tem sangramento com anemia, que sangra muito, muitos dias durante o mês, ou que tem muita cólica e parar no pronto-socorro fazendo medicação, essa mulher é uma mulher que provavelmente vai ter aumento de performance com o método hormonal. Não pelo método hormonal. Entendi. Mas porque vai bloquear a catástrofe que é o ciclo menstrual. Entendi. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso também é individual, né? A interpretação disso. Exatamente. E aí, falando de endometriose e ovário policístico especificamente, porque a gente poderia ficar 3 dias falando de cada uma dessas, né? O ovário policístico, ele é uma síndrome metabólica. Então, tem um fator genético aí e tem um fator comportamental, né? Exato. Sobrepeso, sedentarismo, estresse, tudo isso piora, né, a manifestação do ovário policístico. Tem mais risco de diabetes tipo 2, tem mais risco de doenças cardiovasculares como um todo. Então, ela é uma doença endocrinológica que se manifesta também no ovário, que pode causar infertilidade, né? Causa irregularidade menstrual, alterações estéticas. E essa é uma condição que não necessariamente precisa de contraceptivo. O que a gente precisa é mexer no estilo de vida e, eventualmente, induzir ovulação, em alguns casos, para que a gente tenha ciclos menstruais. Não necessariamente eles vão ser de 28 dias, mas que a gente tenha ciclos menstruais para proteger esse endométrio. Porque lá no futuro isso aumenta o risco de câncer de endométrio se a gente não olhar com o devido cuidado, né? Mas não necessariamente vamos precisar de hormônio. Cada caso é um caso. E aí, só te interrompendo, a síndrome do ovário policístico, ela vai ter um aumento de testosterona. Ela vai ter um aumento de testosterona. Até extrapolando ali 60, 70. E assim, essa é uma das poucas indicações de a gente dosar testosterona em uma mulher suspeita de hiperandrogenismo, né? A mulher que eu tô suspeitando de síndrome dos ovários policísticos e que não tem, por exemplo, uma acne, um excesso de pelo. Isso que eu ia te perguntar. Porque quando ela tem acne e excesso de pelo, eu já sei que ela é hiperandrogênica. Quando ela não tem, um outro critério é fazer a avaliação laboratorial, não só de testosterona, mas outros metabólitos, suspeitando que eles estejam altos. Porque aí uma irregularidade menstrual com um hiperandrogenismo, né? Aumento de testosterona, fecha o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Não, perfeito. É justamente isso aí que eu queria te perguntar. Agora, às vezes está estampado. Tá aparente, né? E aí a gente não precisa nem dosar, né? Então, a síndrome dos ovários policísticos, ela é uma manifestação. É um conjunto de sinais e sintomas e uma das coisas é ginecológica, mas o resto é metabólico. E, Jane, assim, até fazer um gancho com isso. Na parte, como ela, né? Como você falou aí, até dessa parte alimentar, lactose, glúten, isso aí pode piorar? Ou é indiferente? Ou... Claro que se a gente, até falando agora como treinador, se a gente quer performance, né? Você que corre maratona, né? As meninas ali, tem alguns alimentos que tem que ficar de fora, independente, né, do que a gente tenha ou não tenha. O intestino sofre agressão. Vai sofrer. Mas, né, a gente falando especificamente aqui da SOP, né? Glúten, né, lactose, né, esse tipo de alimentação vai influenciar muito? O que você acha? Se a pessoa for suscetível a isso, sim. Uma pessoa que é intolerante à lactose, ela vai piorar sintoma, é óbvio, né? Uma pessoa que é intolerante ao glúten, ou pior, que é celíaca, a gente está dando um tiro no pé gigante. Mas a gente não pode afirmar isso para a população. Entendi. Nem todo mundo é sensível, tadinho do pão, né? Nem todo mundo é sensível ao glúten. E aí a gente criminaliza como se ele fosse responsável por manifestações. Não. E aí também tem uma coisa muito legal que os bons nutricionistas fazem, que é, em dúvida, a gente testa. Verdade. Tira, observa, põe de volta, observa. Né? Porque não é para todo mundo. Exatamente. Não posso afirmar que piora, porque eu tenho que saber testando, né? No indivíduo. Mesma coisa para endometriose. Perfeito. Funciona do mesmo jeito. Tá, legal. Vamos lá. Vamos entrar agora numa parte aqui que é interessante, né? Já falamos aqui, principalmente dessa parte aí de endometriose, a parte de útero. Vamos falar um pouquinho de vitamina, né? Eu vou suplemento aqui, a gente tem uma parceria aqui com o canal também, já vou falar aí. O Moisés vai botar o QR Code aí na tela.
Vitamina, como é que você faz os exames, logicamente? O que é maior déficit ali, né, Jane, que você observa, principalmente para a mulher ali que está tendo uma baixa de qualidade de vida, né, e também não está performando ali como queria, né, no esporte? Então vamos falar de B12, vamos falar de zinco, né, a própria creatina, né, trouxeram para a gente aí que, né, a gente tá no nosso, né, dia a dia, né, porque eu acho que é o suplemento mais estudado, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que sim, né, pelo que eu vejo aí. Então, o que você tem a trazer aí? Vamos falar um pouquinho desses, né, das vitaminas, principalmente, e também aí vamos falar da creatina, que é a que está mais consolidada aí. Vitamina, mais especificamente, eu vou falar de mineral, tá? Mineral. Porque lido com mulheres, né? Não dá pra gente dissociar ciclo menstrual de deficiências, especialmente na mulher atleta, porque o esporte, a corrida, que é um esporte que vai depletar diferente, né? Os nutrientes. A principal, isso de consultório mesmo, né? O principal déficit que eu noto é ferro. Ferro, né? Porque a gente tá perdendo aí 20, 30, 40, 60, 80 ml de sangue todo mês. Em tese, a gente deveria conseguir repor isso com a alimentação, mas não necessariamente a gente absorve, né? Tudo que a gente tá comendo. E a própria corrida, né? A gente, com o impacto, com a perda no trato gastrointestinal, a gente acaba perdendo ferro também. Ferro. Então, claramente, o mais comum no consultório, no meu perfil de paciente, que são muitas, né? São atletas, é a deficiência de ferro. Né? E aí, isso vai implicar em N coisas, inclusive na performance. Né? Porque a anemia, se tu não tem transporte adequado de oxigênio, tu não performa. Exatamente. Fim. Exatamente. Né? E o resto da vida também não vai do mesmo jeito, né? Vitamina D ainda é uma questão complicada, especialmente o que a gente tem de mais documentado, vitamina D e mulher hoje, é osso, preservar perda óssea. A gente não tem certeza ainda na literatura se a gente deveria estar dosando como está vitamina D para todo mundo em todas as idades, provavelmente não. Mas a atleta ela é considerada um público especial, entre aspas, né? Assim como gestante, idoso, etc. Então, talvez faça sentido em todas as atletas a gente acompanhar a nível de vitamina D. A gente só não tem certeza de valores hoje. É 50? Então, isso ainda está em bastante pesquisa. Entendi. Né? O ferro já está bem mais documentado. B12 para atleta. Para a população comum, não deveria ser dosado em pessoas sem sintomas. Qual o número mágico do ferro? Desculpa, Jane, que você falou. O número mágico do ferro, a gente tem que olhar primeiro a hemoglobina para ver se não tem anemia. Isso. Né? Então, para a mulher, 11,5 de hemoglobina 11,5, é um valor, né? Dependendo do laboratório, é um valor aceitável. O ferro fica na casa dos 50, Isso. o valor do ferro. A ferritina, pelo menos 30. Mas para atleta, às vezes, o valor é um pouquinho mais alto. Né? A literatura é um pouco ampla nesse sentido. A gente não se apega só nisso, a gente se apega também no sintoma. Né? Tem paciente que às vezes está com valor ideal, ideal baixo, mas está sintomática, suplementa, melhora. Então, tem coisas que são individuais, né? Aliás, muitas coisas são individuais. E às vezes vice-versa, né? Às vezes ele aparenta estar bem, mas está com déficit, né? Isso. E aí dá tilt lá na frente, né? Eu atendi uma atleta recentemente maratonista, já fez 2 maratonas com hemoglobina de 9. Eu quase infartei quando eu vi a hemoglobina dela. Falei, como é que tu tá andando? Né? Então, quer dizer, ela não tinha nem estoque de ferro, nada. E a hemoglobina lá embaixo. Normal. Não desmaiou ainda, por detalhe. Então, tem essa... O oposto também é verdade, né? Às vezes a pessoa tá bem, se acostumou com aquele... Tá tão ruim que se acostumou com aquilo ali. Então, é complicado isso mesmo. A gente tem que ficar atento, né? A B12 também é uma grande controvérsia que está cada vez mais sendo estudada. Não temos ainda um valor assim, a atleta tem que ter assim, de B12. A gente não sabe direito. Então, a gente vai no tato, sintoma, né? Então, o que tem mais ali, então, documentado e mais consolidado é o ferro. É o ferro. Vitamina D. O ferro é assim, ó, o ferro é certeza. Aí tem outras coisas. A atleta tá fazendo infecção de via aérea superior de repetição. A gente não teria necessidade de dosar o zinco, mas sim de repor o zinco. Tem algumas coisas que precisam ser olhadas. A gente tá suspeitando de um overtraining. Aí a gente tem que dosar outros marcadores, porque é difícil fazer diagnóstico de overtraining. Aí entram minerais, vitaminas, né, e tudo mais. Entendi. E a creatina, que é o suplemento da vez... Isso. A creatina, o problema da creatina é que, assim, vou começar a me exercitar. Eu li que creatina é bom para ganhar músculo. Então, eu vou começar a tomar creatina. E aí a pessoa... Por conta, né? Por conta. Beleza, vai lá, compra, o dinheiro é seu, né? Só que o problema da creatina é que ela precisa de treino de força. Não existe ganho de massa muscular sem treino de força, a não ser que a pessoa faça uso de drogas ilícitas para isso, que daí até sentadinha no sofá ela vai ganhar. Mas a creatina, ela pressupõe que tenha treino de força para a gente ter ganho de massa e perda de gordura. Para iniciante, a perda de gordura não existe com treino de força e creatina. Ela vai ter pelo treino de força e pela dieta, mas a creatina não muda. Perfeito.
Para quem é bem condicionado, que provavelmente são os nossos casos aqui, ela vai ter ganho de força e perda de gordura. Tá. São valores importantes? Depende da interpretação. 1 kg, 1,2 kg de ganho de massa muscular. Então, assim, faz sentido usar a creatina? Tá treinando direito? Tá comendo direito? Tá descansando direito? Então faz. Tá. Não, perfeito. É um suplemento bem estudado já para isso. O resto, memória, cognição, blá, 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 por enquanto, zero. A internet diz que sim. Não temos qualidade de estudo para isso. Então, é músculo. Perfeito. Só isso já vale. Já vale. Bastante, né? Aproveitar aí, Moisésão, bota aí o QR Code aí, pessoal. Aproveitar enquanto a Jane toma uma água. Pessoal, estamos aqui com o QR Code, né? Regis 10 aí é o cupom de desconto na Evolution, né? Então, a gente tem aí suplementação aí, BT aqui que a gente toma, o GES aqui da Z2, né? Eletrólitos, estão tudo lá. Só botar aí, vai estar o link na descrição e também o QR Code aí que o Moisés vai botar na tela aí pra gente, tá bom? E vamos lá, vamos prosseguir aqui, Giane. Agora vamos entrar aí né, até você teve nessa situação aí há pouco tempo atrás, né, com a Alice, né? Então, falar aí das mamães, né, das grávidas que são muito, né, gestação, né? Então, algumas perguntas vieram aqui, a gente vai dar uma condensada, né? Correr, né? Quando tá gestante, né? A mulherada é muito criticada, né? Quanto a isso. Então, algumas amigas aqui, atletas, até mandaram... manda essa dúvida aí pra doutora, porque, cara, eu quase fui apedrejada quando eu tava grávida e corria, né? Porque é muita crítica, porque eu tô grávida. Correr, né? É saudável ou não é, né, Jane? Eu vou te fazer primeiro essa pergunta. Por que isso aí causa ainda estranheza nas pessoas, esse impacto, né? E quais os mitos ou não, né? Da gestante ali correr, né? Ou fazer uma atividade física. Como a gente tem visto e tem uma... Né? Tá bem normal e a gente que está inserido aí no esporte, a gente, né? Se está sendo acompanhada, tá liberada ali, né? Naquela fase, não tem problema algum. Mas ainda, né? Vocês aí são bem, né? Criticadas aí quanto a isso. Fala um pouquinho sobre isso aí. Esse é um tema complexo porque a gestante era vista e ainda por muitos é vista como tem que estar numa redoma de vidro, não pode fazer esforço, não pode agachar, não pode se estressar, né? Não pode fazer nada. E sim, tem alguns não podes desses que são válidos. Por exemplo, não pode consumir álcool na gestação. Ok. Por outro lado, hoje já é falha grave em um pré-natal não estimular uma gestante a fazer atividade física. E as recomendações de atividade física são as mesmas para qualquer adulto com especialidades, né? Por exemplo, o obeso. Isso. Tem a sua especialidade, né? As suas particularidades. O hipertenso, a gestante, né? São grupos de risco. Isso. E a gestante, como grupo de risco, a gente tem 2 pessoas ali, ou 3, ou 4, para se preocupar, verdade. né? Tem a mãe e tem o bebê. Culturalmente falando, é esquisito para muitas pessoas, especialmente pessoas até um pouco mais velhas, né? Verem a gestante se exercitar. E isso chega a ser engraçado, assim. No final da minha gestação, eu montava a barra para fazer deadlift. Eu fazia lá com, às vezes, 10, 15 quilos cada lado. As pessoas corriam para colocar as anilhas para mim. É um contrassenso, né? Quando tu olha dentro do box de crossfit, as pessoas correndo para te ajudar a botar a carga ali. Se eu vou erguer aquela... Você não tá doente, né? E eu vou erguer aquela carga, né? Eu vou executar o exercício. Né? Então, é uma coisa meio cultural. Exatamente. É bem cultural. Essa semana passada, eu fiz um post no Instagram dizendo que um atleta jamais vai criticar alguém que tá treinando. Né? Então, eu vi. Normalmente a crítica, ela vem de alguém que não faz. Ou que gostaria de fazer, ou que tem preguiça de fazer, enfim, a crítica vem dessas pessoas, né? Ou porque o médico não orientou ela na gestação dela, ou porque a família não deixou ela fazer na gestação dela. É uma bagagem que a pessoa carrega, né? Então, isso diz respeito à pessoa que falou. É erro hoje a gente não fazer atividade física na gestação, né? A gente deve fazer. E aí, tá muito claro na literatura. Menos risco de parto prematuro, por exemplo, em mulheres com sobrepeso, que fazem atividade física. Menos risco de hipertensão. Menos risco de diabetes gestacional. Menos chance de virar uma cesárea. Né? Porque o movimento na gestação facilita posicionamento fetal, diminui ganho de peso fetal. E aí a gente tem o equilíbrio, porque diminuir demais também é o problema, onde entra a alimentação da gestante, né? Mas peso demais no bebê é um problemaço. Além de aumentar a chance de cesárea, aumenta a chance de complicações para esse bebê. Então tem, assim, uma lista infinita de coisas que a gestante deve fazer atividade física. Correr ou não correr? Aí é individual. Se a única coisa que aquela mulher vai conseguir executar é a corrida, por que tirar a corrida dela?
Né? Se ela consegue, porque é um esporte gratuito, entre aspas. Isso. Né? Ela precisa de um tênis e ela vai correr. Por que tirar? Isso. Por que não orientar ela a correr, então, adequadamente para esse período da gestação? Né? Vamos dar suporte para ela. Ela precisa fazer maratona grávida? Eu vou te interromper, porque, vamos lá, e se essa mulher, né, vamos lá, Giane, já treinava, engravidou, continuou treinando, né, teve a Alice ali, beleza. Vamos lá, outra mulher que não treinava, né, treinava ali esporadicamente, vamos botar essa mulher. Só que na gestação ela continua treinando, né, é outra mulher, não é a Giane, né, e aí vai ter ali a gestação dela, depois vai engravidou, vai ter a gestação, vai nascer o neném. E uma outra mulher, essa que decide treinar, né? Grávida. Ela era uma mulher sedentária, mas não, agora eu vou, digamos assim, vou tomar jeito, vou começar a treinar, porque eu tenho, né, uma outra vida, vou me responsabilizar agora, vou começar a treinar grávida. Essa diferença eu quero que você explore um pouquinho. Tá. Tem um guideline que eu diria que é o mais moderno de todos para gestação e atividade física. Mais moderno porque ele é mais esmiuçadinho, assim, ele traz mais detalhes, que é o guideline da Sociedade Canadense de Gineco-Obstetrícia. O americano também tem, né? Tem na Sociedade Europeia, mas o canadense ele fala um pouco melhor. Tá. E ele fala justamente o que eu acabei de dizer. Toda grávida tem que se exercitar. Se possível, fisioterapia pélvica, se possível, com supervisão todos os dias para proteger o assoalho pélvico. Tá. Se possível, 150 minutos de atividade física aeróbica, de preferência distribuído ao longo da semana. E, se possível, 2 treinos de força durante a semana. Então, é isso, é tudo isso, né? Para sedentária também. Também. Qual é a diferença da mulher que é ativa e da mulher que é sedentária? É a mesma coisa que a gente pegar um não grávido, né? Pegar o hipertenso, o obeso e começar ele a colocar a treinar. Entendi. Vai começar progressivo. Aí a gente tem que pensar no... Faz sentido fazer este esporte? Eu não fazia nada e eu vou começar a correr. Exato. Como é que está o assoalho pélvico dessa pessoa que não fazia nada? Provavelmente um assoalho pélvico debilitado. Então, será que correr é o melhor exercício? Bom, aí tem que avaliar caso a caso, né? Legal. Mas poderia ser caminhada e musculação? Poderia ser crossfit? Né? Eu sou uma pessoa extremamente condicionada. Quando eu engravidei, no dia seguinte, eu parei de correr. Porque eu já conheço meu assoalho pélvico. Eu não quis colocar mais um fator de risco. A corrida de longa distância é um fator de risco para incontinência urinária. A gestação é outro. A gestação é claramente um fator de risco, né? Para incontinência urinária. Parei de correr. Tá. Comecei a fazer crossfit. Do nada, grávida. Eu comecei um esporte novo. Exatamente. Eu posso? Tem que ter toda uma progressão, né? Então, em qualquer cenário, isso vai ser bem-vindo. Só que a gente tem que respeitar a individualidade de cada uma. Tá. Posso correr grávida? Pode. Vai ter risco? Vai, claro. Como ficar sedentária também vai ter risco, né? Aí a gente só tem que ponderar os riscos. Entendi. E aí, até puxando esse gancho aí para a parte aí de fisiopélvica, né, Giane? Né? Até veio uma pergunta lá das meninas lá do Exército, como é que ela identifica, né? Quando é que ela vai precisar? Aí a gente sai um pouquinho da gravidez, né? A corrida ela vai influenciar, vai enfraquecer o assoalho pélvico ou não, né? A corrida ela vai ter uma propensão maior ou não? Quando é que você indica, né? Como é que você vai lidar com isso aí com as meninas? Eu diria que toda atleta profissional deveria passar pelo menos por uma avaliação com fisioterapeuta pélvica, porque são as pessoas que estão mais suscetíveis a risco de incontinência urinária. Legal. Existem esportes, tudo é muito individual, né? Então, os esportes com saltos, com alto impacto, né? A ginástica, a corrida de longa duração, né? Trampolins, o próprio crossfit lá com dumbbell under, a caixa, são esportes de mais risco de incontinência urinária. Entendi. Então, as atletas desses esportes se podem fazer preventivamente uma avaliação com fisioterapia pélvica, legal. Tá. Nem todo mundo tem condição, nem todo mundo conhece uma fisioterapeuta, né? Então, a gente vai por queixas também, né? E aí, as queixas que vêm de assoalho pélvico, desde a própria incontinência urinária, que é perder urina ao executar o esforço, até queixas de dor pélvica, dor na relação sexual, né? Então, é um contexto de queixas que leva a procurar, mas atleta de alto rendimento poderia preventivamente de uma forma preventiva, já avaliar com fisioterapia, porque provavelmente vai ter benefício. E a gente não casa com fisioterapeuta, mas a gente casa com a fisioterapia pélvica. É pra vida. É como a musculação. Entendi. A gente não precisa ter o personal, a gente pode fazer o treino né, bem orientado na academia, mas é pra vida. Verdade. Viu aí, mulherada? Respondida aí a pergunta aí que vocês mandaram lá, veio do Rio essa pergunta. Então,
Vamos lá, vamos para a próxima aqui, então. Falando dessa... Agora voltamos aqui para a gravidez, né? Essa importância, né? Eu vou aqui, vou condensar, que foram várias perguntas em uma, né? Algo que possa ser feito, né, Giane, para ter uma melhora aí nessa... Vou até trazer para você, para o teu exemplo, né? Você falou que a tua rotina se parou de correr, mas o que você mudou ali na questão de hidratação, alimentação, sono, né? Porque é todo esse contexto, não é só o treinamento, né? Então fala um pouquinho disso aí também, tá, Giane? Essa questão da gestação e o exercício, por exemplo, o próprio guideline canadense, ele entra nesses pormenores também, aí. Né? Por que a alimentação é importante? Bom, a gente tem que ter uma alimentação equilibrada, né? Calculada em nutrientes e calorias, porque não é necessário e nem se deve comer por 2. Por outro lado, se a gente está treinando, a gente tem que comer o suficiente para que esse bebê cresça. Exatamente. Então, isso, de preferência, se possível, com uma nutricionista, né? E que entenda de esporte. Esse é o cenário ideal. Tá. A gente precisa levar coisas para o treino. Bom, eu saio para treinar longas distâncias, eu levo coisas para o meu treino, né? Carboidrato, sal e tal. Legal. Na gestação, a não ser que seja uma atleta de ponta que vá continuar treinando, né, volume, intensidade na gestação, aí talvez faça sentido. Perfeito. Para a maioria de nós, a gente vai reduzir volume de treino, geralmente vai reduzir intensidade para uma intensidade moderada, não tem por que treinar em alta intensidade na gestação. Exato. Né? E aí a alimentação é a alimentação estruturada ao longo do dia. Então, em tese, a gente não precisa levar carboidratos, né, para um treino na gestação. Porém, a hidratação é crucial, porque a diminuição da hidratação, ela vai fazer com que... aumenta o risco, né? Da gente fazer hipotensão, baixar a pressão. Isso. E a hipotensão pode fazer hipofluxo placentário, quer dizer, diminuir fluxo pela placenta. Isso não é legal. Né? Então, tem que estar sempre bem hidratada. No treino, tem que ter a sua garrafinha lá. E até uma recomendação lá do próprio guideline canadense é que a gente dê preferência por exercícios ao ar livre, temperaturas mais amenas, no final do dia, no início da manhã. Ou então, academias abertas, como é o caso, por exemplo, do CrossFit, que geralmente é aberto, né? Que daí circula vento ou lugar que tem ar-condicionado, porque aí diminui a chance de fazer hipotensão. Legal. Então, são cenários que, assim, melhoram as condições para a gestante treinar. Deixa eu te perguntar, esse guideline, ele tá disponível? Disponível gratuitamente na internet. Então, depois a Giane vai disponibilizar para mim, eu vou colocar no link aí, tá, pessoal? Interessantíssimo esse... É bem legal esse guideline. Guideline canadense aí. Vamos entrar agora nessa parte aí de suplementação. Olha, a gente está passando, né, pela mulher não grávida, né, mas... Não vou falar mais nova, que isso daí é uma ofensa às mulheres, né? Mas depois das mulheres grávidas e agora as mulheres, né, que já estão entrando aí numa fase aí, né, de perimenopausa, né, climatério, que também chegaram aí as perguntas, né? Indo para os finalmente do podcast, complicando a gravidade do negócio. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos falar de suplemento, né, natural, né, Giane? Até que você fez um post lá, a gente acompanhou, que auxiliam, né, a aumentar... Porque a grande queixa da mulherada, principalmente quando vai, né, chegando nessa fase ali, 45 anos, passando, é que parece que a energia seca, fica escassa, acaba, fica... Eu acordei, passou alguns minutos, ou eu treinei, acabou, não tem mais energia para nada, né? Então, vamos falar um pouquinho desses suplementos naturais, né, que se tem estudo em cima deles, que vão ajudar a aumentar a testosterona, né, como tríbulos, maca peruana, né, e se vale a pena, né, o uso deles ou não. Aí eu já vou falar já desse outro assunto aqui, Giane, aí você complementa com as duas aí, já remata. Problema que as mulheres vão ter aí com osteoporose, né? Além de tratamento médico, exercício, impacto aí quando tem salto, pular, né? Também efetivo e como deve ser feito, né? Que aí já está entrando também nesse cenário aí, né? De osteoporose. Exatamente. Então vamos bater nisso aí agora. Bom, aquilo que a gente passa na fase pré-menstrual, a maioria de nós que não usa método hormonal passa naqueles 2 a 3 dias ali que antecedem a menstruação, que é a queda dos hormônios, mais ou menos só que potencializado, né, o que acontece no climatério. No climatério a gente tem uma oscilação muito grande hormonal, os nossos ovários estão deixando de funcionar, e aí a gente tem um impacto disso, né? Essas mudanças que vão acontecendo, elas não acontecem da noite para o dia. Então, aos 32 anos de idade começa a mudar, aos 35, 40, até que chega uma hora que a gente começa a perceber, de fato, as mudanças. E um dos sintomas realmente é um cansaço
desproporcional. Pode né? vir mais cedo ou não, né, Jane? Pode, isso é individual, é biológico. Também. E aí também tem outros fatores, por exemplo, o estilo de vida pode predispor, né? Legal. A ter uma menopausa precoce. A menopausa precoce é algo que ainda é muito mal explicado. Tem um fator genético, tem doenças autoimunes envolvidas, mas em muitos casos não se tem uma explicação de por que a mulher entrou na menopausa antes do que deveria entrar, né? Aham. Menopausa precoce é quando ela acontece antes dos 40 anos de idade. Tá. Depois dos 40, ela pode ser considerada cedo, mas aí já não é mais considerada precoce, né? Entendi. Então, a gente vai passando por essas oscilações hormonais e vai lidando com esses sintomas que são de uma TPM potencializada, só que é daqui para frente só ladeira abaixo, né? A tendência não é que isso melhore. E, Jane, assim, eu até dar um exemplo da minha sogra, né? A Camila fala muito sobre isso e outras mulheres também. E você tocou nisso agora, que é bem importante, né? Como essa mulher viveu até ali vai, né, impactar nesse período, não vai? Vai. Pode continuar, desculpa te interromper. A gente não trata menopausa, climatério com estilo de vida. Eu sempre falo isso para os pacientes no consultório. Só que se tu tiver um estilo de vida bom, os sintomas são menores, a gente lida melhor, mas mais importante do que isso, mais do que os sintomas, né? A mulher, quando entra na menopausa, tem mais risco de infartar, tem mais risco de ter um AVC, tem mais risco de fazer demência. E aí, nisso é que o estilo de vida conta. Então, a menopausa, ela vem, a viradinha ali da menopausa, que traz o risco cardiovascular. Se o estilo de vida estiver muito bagunçado, vai ser o caos. E aí, tu pegar uma pessoa que tá toda ruim de saúde aos 50 anos de idade, mas que nunca comeu bem, que nunca se exercitou, e tu vai começar a fazer ela fazer isso, vai ser mais complexo. Né? Então, esses riscos aí de doenças, né, cardiovasculares, neurológicas, aí nesse período aí... É onde se exacerba. Então, é por isso que é importante a gente cultivar um bom estilo de vida antes, porque fica um pouco mais fácil de lidar. Mas não é fácil. Mesmo quem tem um estilo de vida, isso às vezes causa muita revolta, assim, nas mulheres. Pô, mas eu me cuido, eu não fumo, eu não bebo, e eu tô aqui toda louca, toda cheia de sintoma. Mas eu tenho certeza que seria pior e do ponto de vista de saúde, não tenha dúvida que seria pior, né? Então, ter um estilo de vida bom facilita, mas não resolve, porque a questão é hormonal, né? Mais do que facilitar é proteger coração e cérebro, né? Que é o que vai vir dali para frente. Então, essa transição é uma transição difícil. Muitas vezes nós vamos precisar, né? De suporte hormonal. Muitas pessoas não querem fazer reposição hormonal. A gente tem outros suportes para dar. Hoje já existe isoflavona de soja, por exemplo. Mas aí a gente tem que pensar sempre assim, o que tem estudado sobre isso e o que a gente tem de... Porque não existe remédio que não traga problema, que não traga prejuízo. A reposição... Exato. Se o remédio faz efeito, ele também tem prejuízo, né? Então, a gente tem que colocar na balança. Benefício, prejuízo. Faz sentido, vamos usar. Isso. O problema de muitas das suplementações, e aí falando, né, maca, tríbulos, etc., falando de testosterona e libido, elas não conseguem, os estudos ainda não conseguiram comprovar benefício e também não conseguem mensurar prejuízo. Então, tem um estudinho lá que vai lá e mostra, olha, parece que melhorou isso. Aí, quando tu vai comparar com placebo, não, parece que não fez diferença. Então, a qualidade de estudo é ruim. Em resumo, a gente não tem como dizer que vai funcionar. Mas a gente tem literatura o suficiente para oferecer essa possibilidade de testar. A maior parte das pessoas E clinicamente, Jane, quando você, né, a paciente... digamos, te dá esse feedback, né? A gente não tem estudo, não tem ciência, mas vai muito do feeling, né? Sim, e aí tem uma outra coisa que é uma questão que eu não sei se é ética ou se é moral, que aí a gente entra numa questão filosófica aqui. Por exemplo, hoje está na moda a discussão dos implantes hormonais para menopausa. Moralmente falando, eticamente falando, isso não é aceito. Por quê? Porque não tem ainda nada que dê respaldo na literatura sobre riscos e sobre reais benefícios. Pode ser que daqui 2, 3, 4 anos a gente tenha respaldo, legal. Aí a gente morde a língua e se adapta ao que a ciência traz, né? Mas hoje a gente não tem respaldo. Então eu vou dar uma coisa para uma pessoa com uma promessa, mas eu não sei nem dizer riscos para ela. O que eu posso falar sobre esses suplementos, por exemplo? Não sei se vai funcionar, a literatura não consegue me dizer se vai, mas eu conheço um pouco dos riscos, tu tá disposta a testar? Isso. Né? Do que já tem estudado, a gente consegue. Agora, tem coisa que não dá nem para testar. Né? Aquilo que eu não consigo falar sobre risco, como é que eu vou oferecer? Entendi. Então, até aproveitando isso daí, né? E aí foi até algo que o pessoal trouxe, eu deixei até pro final propositalmente. Polêmico. Testosterona, né? Vamos falar, né? Que é prescrito aí e às vezes
o paciente, a paciente, né, ela já vai direcionada na médica ou no médico por causa disso, né? Então, pô, minha testosterona tá baixa, né? Esse impacto, lógico, vai implicar ali na qualidade de vida dela, vai ter os efeitos colaterais que você acabou de trazer, né? Lógico que vai ter. E o que você acha disso, né? Desses, né? Vulgarmente falando, mas é o chip da beleza aí que as mulheres, atletas e não atletas aí, acabam utilizando, né? E às vezes a gente, assim, até observa, né, Giane? Eu vou já te lançar a pergunta, que a mulher que não tá usando e tá lutando, né? Vamos dizer assim, olha aquela mulher ali, cara, não é possível. Ela tá num outro mundo, ela é mais velha que eu, a pele dela tá diferente, a disposição tá diferente. Então, Giane, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Deixamos pro final propositalmente essa questão que é um pouco polêmica, mas a gente já sabe aí a tua linha de pesquisa, a tua linha, né, de conduta aí quanto a isso. Isso é complexo porque é claro que isso vai refletir também a minha opinião, mas entram várias coisas em xeque aqui. Por exemplo, no esporte, gestrinona, oxandrolona, testosterona, doping, ponto. Né? Verdade. Opinião pessoal. Eu acho que é uma questão de ego. A pessoa não consegue lidar com si própria. Essa é a minha opinião pessoal. De ser humano, não estou falando de médica, né? Como médica, a gente não tem respaldo na literatura para nada disso. Oxandrolona, não. Gestrinona, por via oral, por até 6 meses, é uma droga que, apesar da gente não ter no Brasil, né? Ela tá lá nos guidelines de endometriose, ela pode ser utilizada para tratamento de endometriose. Via oral, por até 6 meses, mas ela não é uma droga superior a outras. E ela tem efeitos colaterais. Então, ela não deveria ser a nossa primeira opção. E, numa atleta, ela não pode ser usada. Exatamente. Porque ela é doping. É doping. Né? Testosterona, o que a gente tem respaldo hoje na literatura? E, de novo, eu vou ser a primeira pessoa a morder minha língua se a literatura trouxer suporte para isso, né? A testosterona hoje para a mulher, primeiro que ela não deve ser dosada rotineiramente, porque a gente não tem testículo, nossa testosterona é baixa, naturalmente, né? Os exames de laboratório que temos disponíveis hoje, eles não detectam fielmente a testosterona na mulher, só no homem que os valores são bem mais altos. Então, eu não posso me embasar num valor indetectável ou num valor abaixo de 10 numa mulher e olhar, olha, tá baixa a tua testosterona e eu vou repor. Não. A única aprovação validada na ciência e que ainda o nível de benefício é baixo é o uso de testosterona em dose fisiológica, que é aquela que é considerada normal para a mulher, não suprafisiológica, né? Não além dos valores normais, para tratamento de libido na menopausa. Tem benefício? Sim. Todas vão ter benefício? Não. Olha só. E aí, o tratamento padrão ouro da libido é terapia sexual, não é testosterona. Mas a testosterona pode ser que ajude. Assim como, numa menor intensidade, pode ser que o tríbulos, né, maca, enfim, ajude, mas esse a gente está, né, questionando. Então, tudo que tem, inclusive me apareceu um patrocinado hoje de manhã, parece que o Instagram ouviu isso. Né? Um colega aqui de Santa Catarina dando curso para médico para ensinar a normalizar níveis de testosterona para mulher, porque não é só um hormônio para libido. Eu falei, legal, ele tem essa ideia maravilhosa, porém ele precisa comprovar com literatura. Então, vamos lá, vamos estudar, vamos pesquisar, né? Se isso vier à tona em algum momento, a gente vai entender que é um caminho. Exatamente. Nesse momento, não é um caminho. Né? Então, hoje está muito na questão do ego, do desempenho, do post no Instagram, do comparar com a coleguinha, né? Exatamente. A gente precisa entender algumas coisas em relação a envelhecimento também, que o nosso VO2 vai cair, né? A gente vai ter perda de desempenho. Isso é importante da gente lembrar. E aí tem a questão de aceitação, né? Também tem várias coisas que entram aí de conflito nisso. Perfeito, né? perfeito. Mas a literatura não dá respaldo, nem segurança. Isso aí é a polêmica, né? É uma coisa que a gente ouve muito, tá vendo muito, tá muito em voga, tá muito, né? Tá muito ostensivo. É uma coisa que a gente tá vendo e, igual você falou, né? Tem que, né? É complicado. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou passar a palavra para a Giane para ela fazer as considerações finais dela, né? O nosso tempo aqui tá se esvaindo. A gente vai ter que marcar mais uns 2 podcasts aqui, porque é muita coisa, é muito assunto aqui para a gente discorrer. Mas antes disso, né, vou também trazer mais uma parceira aí do nosso canal aqui, né? Então, pessoal que gosta de viajar aí, né? O turismo aí de
esportivo, né? O turismo aí de Ironman, maratonas, então você que gosta disso, está aí com a Soul Travel, né? Uma parceira aqui do canal também, né? Com a Gabriela Galastre, né? Nossa amiga aí, né? A Soul Travel aí que nasceu com essa missão de ajudar, competir sem estresse, cuidando de tudo que rola aí fora da prova, transporte, mala bike, montagem de bike, suporte no local. Então tudo isso aí foi pensado de atleta para atleta, tá, pessoal? Então tá aqui o QR Code também, né? Tem o link aí que vai levar vocês aí direto aí pro Instagram da Soul Travel. E aí a gente vai fazer agora as considerações finais aqui da Giane, né? Giane, onde é que a gente te encontra, né? Deixa a tua mensagem final aí. Te agradeço por tudo. Tá contigo. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, porque, como tu falou, a gente precisa de 3, 4, 5 podcasts, né? Pra gente falar sobre tudo e a gente não vai esgotar o assunto. Falar sobre mulher é um assunto que, para mim, é apaixonante, né? Estudar comportamento. Eu sou uma grande curiosa sobre comportamento humano e o comportamento da mulher é muito peculiar. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, falar de esporte, eu gosto muito. Legal. Então, as pessoas vão me encontrar, né? Na Clínica Ótima, trabalhando. Eu estou no Instagram, Giane Garlet, também, se alguém quiser seguir. Gosto de estar lá sempre ativamente, sempre que possível, que a corrida, o trabalho e a vida deixam. De vez em quando as pessoas vão me encontrar correndo na rua também. Legal. Então, não sei se tu vai disponibilizar isso depois, eu deixo os contatos pro pessoal. Vou sim. E os links ali que a gente comentou da Sociedade Canadense. Legal. Estou à disposição aí pro pessoal. Giane, muito obrigado. Pessoal, então, sabe onde encontrar, né? A Giane. Pessoal que segue a Giane, me segue também. Pessoal que me segue, segue a Giane, né? Então, tem muita coisa ali. A gente posta muito conteúdo aí, realmente, né? Vida real, né? Igual eu gosto muito de falar de skin in the game, né, pessoal? Então, a Giane aí, médica, mãe, esposa, né, atleta, então vida real, né, não tem aquele negócio ali que tá, né, bacana ali, que ela sai de manhã, né, pô, vou correr, sai na chuva, né, não tem maquiagem, então é isso mesmo, né, a minha esposa é assim, a Gabi que tá ali também é assim, então a gente tem essa vida real. E a minha mensagem final, né, que eu deixo não só para as mulheres, mas para todos, é daquele nosso boleto diário, né, pessoal, que eu gosto muito de falar. Então a gente paga boleto todo dia. E o boleto, eu acho que ele não é só financeiro, né? É boleto de autocuidado, né? A gente tem que ter um autocuidado com a gente todo dia. Abrir o olho, né? Então, eu vou me alimentar bem, eu vou treinar, eu vou cuidar bem, né, de quem está do meu lado. Então, esse boleto aí tem que ser pago todo dia até o final da nossa vida. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí. Tchau, tchau. Até a próxima.